Boa noite, pessoal. Vamos direto ao ponto com as notícias que estão movimentando o país. O julgamento do caso que chocou o Brasil no ano passado chegou ao fim. O assassinato do ciclista Kirill Kevalov, morto por chá com Obazov após uma discussão por estacionamento irregular. A sentença foi divulgada hoje e não deixou dúvidas sobre a gravidade do crime. Obazov pegou 17 anos de prisão em regime fechado, além de ter que indenizar a família da vítima em impressionantes 3,5 milhões de rublos. Mas não foi só ele a responder pelo ato. O irmão de Obazov, Yuri, recebeu 1 ano e 1 mês por cumplicidade, enquanto 2 amigos foram condenados a 4 anos cada um por testemunharem o crime e não denunciá-lo. Outro envolvido, o tio que emprestou a arma, já cumpriu sua pena no presídio e foi liberado assim que deixou o tribunal. Agora, uma história que levanta questionamentos vem de Moscou. Na rua Vishakakovskaya, circularam informações sobre um suposto assassinato no Dia da Unidade Nacional, com veículos locais até noticiando o caso para seus assinantes. Mas aqui vem o detalhe intrigante. O Ministério do Interior negou a ocorrência, porém um grupo neonazista, a Organização Nacional Socialista da Europa Branca, assumiu a autoria do crime. Não é a primeira vez que essa facção reivindica atos violentos. Em outubro, eles divulgaram um vídeo brutal de agressão contra outro homem. No entanto, as autoridades insistem que não houve vítima, apenas 2 adolescentes envolvidos em uma briga sem feridos. A polícia lavrou autos de infração contra os pais por negligência, enquanto a população fica se perguntando, afinal, o que realmente aconteceu? Enquanto isso, o clima em Sochi ficou tenso após uma chuva de granizo que durou horas. Moradores relataram cenas de pânico, com pessoas correndo para se abrigar e até mesmo um homem sendo pisoteado na confusão. Além disso, um incêndio de grandes proporções atingiu uma zona industrial, onde há instalações de processamento de petróleo. E não para por aí, fontes ucranianas afirmam que uma usina elétrica em Khabarovsk foi alvo de ataques. Essa usina é a 3ª maior da Rússia em capacidade instalada, o que torna o caso ainda mais preocupante. Em Simferopol, capital da Crimeia, relatos de explosões e um incêndio em um depósito de combustíveis da empresa Tatneft deixaram a região em alerta. A empresa, que administra uma rede de postos de gasolina, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, e as informações são desencontradas. Em São Petersburgo, a guerra contra os músicos de rua continua. Após uma série de denúncias sobre barulho e desordem, a polícia realizou uma operação relâmpago, apreendendo instrumentos e autuando 23 artistas por perturbação do sossego e falta de autorização para apresentações. Os infratores podem pagar multas de até 5.000 rublos. Já em Moscou, a Receita Federal intensificou suas ações para combater a sonegação. Uma força-tarefa está investigando cidadãos que não declaram renda nem possuem emprego formal. A iniciativa já rendeu mais de 2 bilhões de rublos ao caixa da cidade no último ano, provando que vale a pena fiscalizar quem vive na informalidade. 2 homens foram detidos na estação Marxiskaya do metrô após invadirem uma área restrita. Eles carregavam um macaco hidráulico, chaves de fenda e até uma esmerilhadeira, mas alegaram que estavam ali apenas para tirar fotos para canais temáticos. A justificativa não convenceu, e eles responderão por violação das normas de segurança em áreas protegidas. Enquanto isso, uma investigação revelou que pelo menos 24 parentes do presidente Vladimir Putin ocupam cargos de destaque em empresas estatais e setores estratégicos. Entre eles Anna Tsivileva, prima de Putin, que comanda uma gigante do setor de gás, e Viktor Kamarin, sobrinho do presidente, à frente da Rushydro. Até mesmo o filho de uma suposta amante de Putin foi nomeado para um cargo de confiança. A prática de nomear familiares para posições-chave não é nova, mas nos últimos anos se intensificou, alcançando até mesmo parentes distantes. Em Voronezh, o cantor Boris Glebski pediu desculpas públicas após uma apresentação polêmica. Durante um show noturno, ele interpretou uma música considerada ofensiva, gerando revolta entre o público. Glebski admitiu o erro e disse estar arrependido, mas as autoridades já avaliam se o caso configura crime de incitação ao ódio. E para encerrar, uma decisão que gerou indignação. As autoridades russas determinaram o fechamento de um colégio interno histórico em Moscou, fundado há mais de 30 anos com recursos do empresário Mikhail Chodorkovsky. Oficialmente, a justificativa é a suposta ligação da instituição com atividades políticas, mas fontes revelam que o verdadeiro motivo é bem mais simples. O governo quer tomar posse de um terreno valioso, onde fica uma antiga mansão aristocrática. O colégio, que já acolheu filhos de vítimas de atentados e crianças de militares, agora corre o risco de desaparecer.
Antes de encerrar, um assunto sério que merece reflexão. Em um artigo publicado pela Academia Presidencial, Alexander Karychev, chefe do Departamento de Monitoramento Social do Kremlin, alertou para um risco real, a possibilidade de uma guerra civil na Rússia. Ele citou divisões profundas na sociedade e a perda da capacidade de união como ameaças concretas, lembrando que o país já enfrentou conflitos internos nos séculos 17 e 20. Karychev sugere soluções controversas, como priorizar o aluguel de imóveis apenas para famílias com filhos, na esperança de incentivar a natalidade. Mas será que essa é a resposta para evitar uma crise ainda maior? Ficamos por aqui. Obrigado por acompanhar as notícias conosco. Não esqueça de seguir nosso trabalho, compartilhar e, claro, deixar sua opinião. Até a próxima! Mais sangue derramado, mais ele insiste em forjar essa narrativa de unidade forçada. Como se a violência pudesse costurar um tecido social já esgarçado por anos de repressão e desigualdade. Putin não está apenas repetindo velhos clichês, ele os está transformando em dogma, como se a guerra na Ucrânia fosse uma espécie de ritual de purificação nacional, onde a morte se disfarça de patriotismo. E o mais assustador é que essa retórica não é apenas vazia, ela é perigosa. Quando um líder apela para o mito do povo unido em meio ao caos, está, na verdade, preparando o terreno para justificar qualquer atrocidade. Afinal, se todos somos um só, quem ousa discordar automaticamente se torna um traidor. E traidores, como sabemos, não merecem diálogo, merecem punição. É assim que regimes autoritários se perpetuam, não pela força bruta, mas pela manipulação do medo e da culpa coletiva. Karychev, com suas propostas de controle social disfarçadas de políticas familiares, parece entender muito bem essa lógica. Ele não está sugerindo medidas para resolver problemas reais, está oferecendo um manual de como sufocar qualquer dissidência antes que ela surja. Restringir aluguéis a famílias com filhos? Isso não é incentivo à natalidade, é chantagem demográfica. É como dizer: se não reproduzirem o que o Estado espera de vocês, não terão onde morar. E o mais irônico é que, enquanto Karychev prega a salvação da Rússia por meio de mais crianças, ele mesmo parece incapaz de dar o exemplo, sua biografia oficial, afinal, não menciona nenhum herdeiro. Mas o verdadeiro absurdo está na contradição fundamental de todo esse discurso. Putin e seus ideólogos falam em unidade, enquanto promovem divisões cada vez mais profundas. Eles evocam a grandeza histórica da Rússia, mas governam com base na desconfiança e na paranoia. Eles exigem lealdade inquestionável, mas recompensam apenas aqueles que se submetem ao silêncio. E acima de tudo, eles insistem em vender a guerra como uma missão sagrada, quando, na realidade, ela não passa de um sintoma do fracasso de um sistema que não consegue mais se sustentar sem violência. O que nos leva de volta à pergunta inicial: quão real é o risco de uma guerra civil? A resposta, infelizmente, é que ele já está aqui, só que ainda não assumiu sua forma mais explícita. Não são tanques nas ruas, pelo menos não em todas, mas são prisões arbitrárias, perseguições a opositores e uma máquina de propaganda que transforma qualquer crítica em traição. Não são trincheiras, mas são fronteiras invisíveis dentro do próprio país, onde vizinhos se tornam inimigos por causa de uma palavra mal interpretada. E não é um conflito armado declarado, mas é uma erosão lenta e constante de qualquer espaço para o diálogo. A história nos ensina que guerras civis não começam com um tiro, começam com a normalização do ódio. E quando um governo passa a tratar metade da população como uma ameaça em potencial, ele já está travando uma guerra contra seu próprio povo. A questão não é se isso vai explodir, mas quando, e o que faremos para impedir que a próxima geração herde um país ainda mais dividido. Por isso não basta apenas observar. É preciso questionar, resistir e, acima de tudo, não se deixar enganar pela ilusão de que tudo está sob controle. Porque, no fim das contas, o controle que Putin e seus aliados tanto defendem não passa de uma prisão disfarçada de ordem. E prisões, mais cedo ou mais tarde, sempre transbordam. E mais vítimas, mais nos sentimos unidos, mas essa união não nasce da esperança e sim do medo. Não é a primeira vez que a retórica bélica se infiltra no discurso oficial, mas o perigo está em como, aos poucos, o fascismo se disfarça de normalidade. Você constrói um sistema opressor tijolo por tijolo, até que um dia acorda e percebe que a prisão já estava pronta, com você dentro dela. E o pior, você nem percebeu quando as grades se fecharam. Agora, o Kremlin decidiu encenar seu próprio teatro do absurdo. Sob o pretexto de discutir segurança no transporte, Putin reuniu seu conselho de segurança, ou melhor, seu elenco de figurantes, para um espetáculo que todos já sabiam qual seria o desfecho.
A pergunta não é se a Rússia vai retomar os testes nucleares, mas quando, e mais importante, com que desculpa. Porque, como sempre, o regime precisa de um inimigo externo para justificar seu próprio autoritarismo. E se o inimigo não existe? Simples, ele é inventado. O roteiro foi seguido à risca. Putin abriu a reunião com um discurso protocolar, mas bastou o presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, intervir com perguntas espontâneas para que o circo começasse. E se os Estados Unidos instalarem mísseis na Europa? Indagou, como se não soubesse que a resposta já estava escrita em um papel à sua frente. O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, não perdeu tempo, sacou suas anotações e leu, palavra por palavra, uma lista de ameaças ocidentais, submarinos nucleares, bombardeiros estratégicos, mísseis de médio alcance. Em 6 ou 7 minutos, uma ogiva lançada da Alemanha atingiria Moscou, alertou, como se o público não soubesse que isso é exatamente o que eles querem que o povo tema. E então veio o clímax. Shoigu, com a naturalidade de quem pede mais café, anunciou que a Rússia está pronta para retomar os testes nucleares em questão de meses. Não foi um aviso. Foi uma promessa. Um teatro de intimidação, onde até o chefe do FSB, Alexander Bortnikov, foi escalado para o papel de voz da razão, mas sua única fala foi um pedido vago por mais tempo para analisar. Tempo para quê? Para decidir como assustar o mundo, não se devem fazê-lo. Putin encerrou a reunião com um sorriso calculado. Vamos estudar as propostas, disse, como se houvesse qualquer dúvida de que a decisão já estava tomada. Não houve debate. Não houve surpresas. Apenas uma encenação cuidadosamente coreografada, onde cada participante sabia seu papel, e o público, mais uma vez, foi tratado como figurante em seu próprio país. Enquanto isso, na Europa, os sinais são claros, a paciência está se esgotando. Fontes em Bruxelas confirmam que a União Europeia estuda restringir drasticamente a emissão de vistos Schengen para russos. Não é uma decisão fácil, afinal, milhões de cidadãos comuns seriam afetados, mas é um recado. A normalização com o regime que ameaça o mundo com armas nucleares não pode continuar. Mais de 500 mil de russos solicitaram vistos europeus no último ano, um número que, embora menor do que antes da guerra, ainda é alto demais para quem finge não ver o que acontece em seu próprio quintal. A pergunta que fica é: até quando o povo russo vai aceitar ser refém desse jogo? Até quando vai permitir que seu país seja usado como peça de um tabuleiro geopolítico, onde as vidas humanas são apenas moedas de troca? A história já mostrou que regimes como esse não caem por si só. Eles precisam ser derrubados por dentro, pela resistência silenciosa daqueles que se recusam a aplaudir. Porque, no fim das contas, a verdadeira força de um povo não está nas armas que seu governo ameaça usar, mas na coragem de dizer não quando todos ao redor dizem sim. E não se engane, por trás dessa fachada de recomendações e discricionariedade, o que está em jogo é muito mais do que simples burocracia. É a normalização do absurdo. A Europa, que um dia se orgulhou de ser o berço dos direitos humanos, agora se curva à lógica do medo e da punição coletiva. Como se trancar portas e erguer muros fosse resolver algo além de alimentar o ódio que já consome o continente. Porque, no fundo, quem paga o preço não são os generais, nem os oligarcas, nem os políticos que brincam de guerra como se fosse um jogo de xadrez. São os médicos que salvaram vidas em hospitais bombardeados e agora não podem mais cruzar fronteiras. São os estudantes que sonhavam com universidades europeias e agora veem seus vistos negados sem explicação. São as famílias separadas por decisões tomadas em gabinetes frios, onde a compaixão foi substituída pela conveniência política. E o mais irônico, essa estratégia não enfraquece o regime, ela o fortalece. Cada restrição, cada porta fechada, cada olhar desconfiado nas fronteiras é um presente para aqueles que querem convencer o povo de que o mundo inteiro está contra eles. É a narrativa perfeita para justificar mais repressão, mais controle, mais isolamento. Enquanto isso, os verdadeiros arquitetos dessa guerra continuam viajando para seus iates no Mediterrâneo, seus apartamentos em Londres, suas clínicas de luxo na Suíça. A hipocrisia é tão descarada que chega a ser ofensiva. Mas não se iluda, essa não é apenas uma questão russa. É um precedente perigoso. Hoje são os passaportes vermelhos, amanhã, qualquer grupo pode ser rotulado como indesejável. Migrantes, ativistas, jornalistas. Quem será o próximo alvo quando a lógica do castigo coletivo se tornar a norma? A Europa está brincando com fogo, e o incêndio já começou. As chamas não escolhem nacionalidade. Elas consomem tudo que encontram pela frente. E o pior, ninguém parece estar disposto a apagar o fogo.
Os líderes europeus preferem aplacar a opinião pública com gestos vazios do que enfrentar as raízes do problema. Porque, no fim das contas, é mais fácil culpar um povo inteiro do que admitir que a política externa falhou, que as sanções não trouxeram paz, apenas mais sofrimento, que a diplomacia foi substituída pela retórica inflamada, e que, enquanto eles discutem em Bruxelas, pessoas reais com sonhos reais, medos reais, famílias reais, pagam o preço da covardia alheia. A pergunta que fica é: até quando vamos aceitar que a Europa se transforme em uma fortaleza assustada, onde a solidariedade é medida pela cor do passaporte? Até quando vamos permitir que o medo dite as regras, em vez da razão? Porque se há uma lição que a história nos ensina, é que muros nunca protegeram ninguém. Eles apenas adiam o inevitável, e tornam a queda ainda mais dolorosa.